Fala galera, eu sou o professor Hugo Lira e na videoaula de hoje nós vamos estar trabalhando sobre gases. Eu vou resolver com vocês 3 questões trabalhando a equação geral dos gases. E aí, tá a fim de resolver esses exercícios? Vem comigo que no caminho eu te explico. Vamos lá para a nossa primeira questão. E ela diz o seguinte: um gás ideal, após passar por um processo isotérmico, teve o seu volume triplicado, sendo P a pressão inicial do gás e P' a pressão final. Marque a alternativa correta. Bom, primeira coisa, o que é um processo isotérmico? Térmico vem de temperatura, iso significa o mesmo, igual. Então, nesse caso, o processo teve a mesma temperatura, ele teve a temperatura constante, beleza? Então, volta aqui, ó. Olha aqui comigo aqui, ó. O que diz a equação geral dos gases? Ela diz que a pressão inicial, o volume e a temperatura é igual à pressão, ao volume e à temperatura final. Eu costumo brincar que é o PVT Pavotó. Pressão inicial, volume inicial e temperatura inicial. Vai ser igual ao volume final, à pressão final e à temperatura final, beleza? Aí é só você ver o que a questão está te pedindo. Se ele fala que o processo é isotérmico, as temperaturas são constantes, então não vai alterar para a gente o nosso resultado, né? Na hora que a gente for fazer lá a conta de matemática. Então eu posso cancelar as duas temperaturas, ficando apenas com a pressão e o volume final e o volume e a pressão inicial. Aí é só você ler, ó. Ele está num processo, o volume foi triplicado. Então se antes você tinha um volumezinho aqui, ó, ele foi triplicado. Se era x, ele vai passar a ser 3x. Então, se era, sei lá, 4, o triplo de 4, 4 vezes 3, 12, vai passar a ter um volume de 12. Então, o P normal, que é o P inicial, vezes V, vai ser igual ao P', né, o que ele chama de P depois, aqui, ó, a pressão, P', a pressão final, então chamou de P', vai ser igual ao triplo do volume, então vai ser igual a 3V, beleza? Aí pelas opções aqui, ó, você vai matar, eu vou colocar tudo em função de P', vou deixar o P' isolado, aí, ó, o 3V está multiplicando, ele vai para lá, dividindo, então você tem que P vezes V sobre 3 é igual a 3V, né? Que aqui é 3V, 3P', 3P'. Olha lá, vê se não é isso. Ó. PV aqui, o 3V está multiplicando, vai para lá, dividindo. E agora? Eu posso simplificar aqui, ó. Posso cortar V com V, vai me dar o quê? P' é igual a P sobre 3. Tá aí a sua resposta. Então, a pressão final é igual a 1/3 da pressão inicial. P' vale 1/3 aí. Beleza? Então, aqui a alternativa letra A. Fechado? Então, é uma questãozinha teórica, né? Uma questãozinha de aplicação mesmo do PVT Pavotó, da equação geral dos gases. E a segunda questão vai trazer para a gente já uma parte matemática, tá? Uma parte um pouquinho mais elaborada, onde a gente vai trabalhar os conceitos de pressão e de temperatura. Vamos lá. E a segunda questão ela diz o seguinte: num recipiente com 12,5 mililitros de capacidade está contido certa amostra cuja a massa exercia uma pressão de 685 milímetros de mercúrio a uma temperatura de 22 graus Celsius. Quando esse recipiente foi transportado com as mãos, sua temperatura elevou-se para 37 graus Celsius. Considerando o sistema isovolumétrico, a pressão exercida pela massa gasosa passou a ser... Bom, repare que as opções estão em ATM, né? Então eu vou colocar aqui logo a fórmula da equação geral dos gases. O PVT igual a Pavotó, beleza? Como ele fala que o sistema é isovolumétrico, eu já vou apagar aqui, ó, o volume, porque eu sei que o volume vai ser constante, o volume não vai interferir no meu problema, ficando apenas com o PT e o Potó, beleza? Pressão inicial, temperatura inicial, pressão final, temperatura final. Então vamos lá.
Beleza, ele me deu aqui, ó, a pressão é de 685 milímetros de mercúrio. Só que repare que todas as opções estão em ATM. O que você tem que fazer? Transformar esse milímetro de mercúrio para ATM. Como é que você faz isso? Fazendo uma regrinha de 3 simples. Ó, eu sei que vale 760 milímetros de mercúrio, equivale a 1 ATM. Como ele está pedindo 685 milímetros de mercúrio, vai valer quantos ATMs? Aí uma regrinha de 3 simples, só você multiplicar cruzado, aí é só você dividir 685 divididos por 760. Você vai encontrar o valor da pressão como sendo 0,9 ATMs. Então essa daqui é a nossa pressão inicial. Então, deixa eu dividir aqui que eu vou fazer mais cálculo aqui, beleza? Então, ó, a pressão inicial vale 0,9. Tá lá a pressão inicial. E a temperatura final? A temperatura inicial, perdão. A temperatura inicial, ele fala que estava a 22 graus Celsius. Só que eu não posso trabalhar com graus Celsius. A temperatura eu tenho que trabalhar no sistema internacional. E o sistema internacional de temperatura é qual? É o Kelvin. Então, para você transformar Celsius para Kelvin, basta você somar 273. Então, a temperatura Kelvin ela vai ser igual à temperatura Celsius mais 273. Então, aqui, ó, 22 mais 273, a sua temperatura vai ser de 295 Kelvin. Aí é só você substituir aqui, ó, 295. Isso é igual à pressão final, que é o que ele quer. Qual é a pressão exercida pela massa? A pressão que ele passou a ter depois que ele pegou com as mãos, né? E a temperatura final? 37 graus Celsius. Mesma coisa, mesmo processo. É só você somar. Ó, temperatura final vai ser Celsius mais 273. Então, ó, se aqui vale 37 mais 273, a minha temperatura final vai ser de 310 Kelvin. Aqui eu coloco 310. Pronto, acabou o seu problema. Agora é só você o quê? Multiplicar cruzado. Quando você fizer essa multiplicação, 0,9 vezes 310 vai resultar em 279. Isso aqui é igual a 295 vezes a pressão final. 295 está multiplicando, vai para lá, dividindo. 279 divididos por 295 vai ser igual à sua pressão, que vai resultar em 0,95 ATMs. Beleza? Matamos a questão, alternativa letra C de certo. Caso as opções estivessem em milímetro de mercúrio, estivesse nessa mesma unidade aqui, ó, você não precisaria transformar. Eu só transformei porque as opções estão, né, no caso, em ATM, beleza? Vamos lá para a nossa terceira e última questão. A questão 3, ela diz o seguinte: uma amostra de nitrogênio gasoso ocupa o volume de 20 ml a 127 graus Celsius e a pressão de 600 milímetros de mercúrio. Que volume ocuparia a amostra a 0 graus Celsius e 819 milímetros de mercúrio? Foi aquilo que eu falei, ó. Aqui, ó, a pressão está em milímetros de mercúrio, tanto a inicial quanto a final. Então, é só eu colocar aqui, ó, a formulazinha da equação geral dos gases. PVT, pó, Votó. Repare que ele está me dando aqui o volume, ó, em 20 ml. E a resposta também está em ml, então não preciso transformar. A única transformação que eu vou ter que fazer vai ser da temperatura inicial e da temperatura final. Então já vou fazer aqui a transformaçãozinha, ó. Então, para eu transformar a temperatura, é só fazer o quê? É só eu somar a temperatura Celsius mais 273. A primeira temperatura, 127 mais 273. Isso aqui vai me dar 400
400, 200, 273 com mais 127 vai resultar em 400 Kelvin, beleza? A outra aqui, ó, a outra temperatura 0 graus Celsius, então o K vai ser igual ao C, que é a temperatura Celsius, mais 273. Se a temperatura é 0, 0 mais 273, isso aqui vai ser igual a 0 mais 273. Ou seja, a temperatura em Kelvin, né, vai ser 273, beleza? Então, a temperatura inicial, 400. A temperatura final, 273. Aí, ó, qual é a pressão inicial? A pressão, 600. Então, eu vou colocar aqui, ó, 600 vezes o volume inicial, há um volume de 20, está aqui, ó, o volume de 20, divididos pela temperatura inicial, que é 400, beleza? Isso é igual à pressão final, que é 819, vezes é o que ele quer, né, o volume final, o V0, dividido pela temperatura final, que é 0 graus Celsius, que no caso aqui vale 273. Beleza? Aí agora é só fazer a continha de matemática. Aí, ó, 6 vezes 2, 12. Então, aqui vai dar 12.000, né, com os 3 zeros, divididos por 400. Corta 0 com 0, 0 e 0. 12 divididos por 4, 3. Então, aqui vai dar 30. É igual a 819 vezes V0 sobre 273. Vou continuar aqui, ó. 30, está dividindo, vai para lá multiplicando, então vai ficar 30 vezes 273 é igual a 819 V2. 30 vezes 273 vai dar 8.190 igual a 819 V2. Então, V2 ou V0, né? Aqui eu chamei de V2, V1, V2, V final. O que importa é o segundo V. Então, o V para a gente vai valer 8.190 dividido por 819. Uma continha simples de fazer, vai resultar um volume de 10 ml. 10 mililitros, beleza? A alternativa, letra E. Beleza, galera? Então tá aí 3 questõezinhas sobre equação dos gases, né? A teoria, o PVT-Pavotó. Então, se você gostou aí, deixa o seu like, se inscreva no canal, deixa o seu gostei, faça o seu comentário aí, me siga aí nas redes sociais, e é isso daí. Falou? Beleza? Fiquem com Deus, até a próxima. Fui!